Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das commodities agrícolas. Vamos aos destaques de hoje. Pressão sobre a arroba do boi gordo continua e São Paulo passa por novo ajuste. Açúcar volta a subir forte nas bolsas internacionais com preocupações sobre a oferta global. Estoques em queda e risco climático dão suporte às novas altas para o café arábica. B3 recua com a evolução da colheita de verão e melhora pontual na oferta de milho no Brasil. Melhora do clima na América do Sul pressiona a soja em Chicago. O mercado está frouxo em São Paulo para o boi gordo. A boa oferta de animais com destaque aí para fêmeas participando das escalas de abate tem resultado em maior pressão sobre os preços da arroba. A cotação do boi gordo aqui no estado de São Paulo teve um novo ajuste. Recuo de R$1, mas enfim um ajuste negativo nos preços, sendo negociado a R$ 316, tanto na Praça de Barretos quanto em Araçatuba. As escalas de abate estão atendendo em média 7 dias. O boi China também caiu um pouquinho, está sendo negociado nesse momento a R$ 320 em São Paulo. Em Mato Grosso, que até 2 semanas atrás tinha preços iguais ou até superiores a São Paulo, viu suas cotações também recuarem para a arroba do boi gordo. Na região norte do estado, por exemplo, prevalece a oferta de fêmeas para abate e o pior é que a procura não é tão aquecida como se esperava, não. O preço do boi gordo acabou caindo R$2 por arroba e agora está sendo negociado lá no norte do estado a R$ 313. A vaca a R$ 293 por arroba e a novilha a R$ 300. Vamos às cotações do mercado físico levantadas pela Scott Consultoria. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, queda nos preços, mais uma queda, R$ 283, preço praticado no dia de hoje. Em Barretos, interior de São Paulo, R$ 316. E no norte do Mato Grosso, R$ 313. Das 32 praças pesquisadas, 4 tiveram quedas e apenas uma, lá no Rio Grande do Sul, acabou tendo uma valorização. E o Douglas Coelho, da Radar Investimentos, falou ao Notícias Agrícolas que essa pressão baixista sobre a arroba do boi gordo tem se pautado no aumento de oferta de animais diante de uma demanda interna por carnes que anda bastante tímida. O bom desempenho das exportações tem até ajudado a evitar maior pressão sobre os preços, mas está longe de garantir aí uma reversão nesse quadro negativo que está se desenhando aí para as cotações da arroba do boi gordo. Vamos ver o que o Douglas disse. As ações desempenharam um bom papel em janeiro, foi um volume forte, praticamente elas por elas quando a gente olha em relação a janeiro de 2024. Quando a gente olha para a parcial de fevereiro com os dados do Ministério, a gente teve também um volume praticamente o mesmo exportado até meados do mês frente a janeiro, então fevereiro deve se consolidar também como um mês bom para as exportações no relativo. Então, isso tem ajudado a deixar o mercado interno relativamente mais enxuto. Mas, como a gente bem colocou, existem outros fatores, né, que tem mais volume, né, a própria fêmea, o próprio consumo doméstico e o dólar, em relação a essa sustentação aí puxado pelas exportações. Então, num balanço, né, o mercado está mais pressionado, o que ajuda a contrapor essa pressão de preço tem sido as exportações. Até o momento, não tem sido suficiente, né? A arroba já saiu de 330, 325 para patamares de preço de balcão hoje mais próximos aí de 310, 315, mas que os negócios fluam aí mais na casa dos 315, 320. E na B3 o comportamento dos preços foi esse que você está vendo. O primeiro vencimento encerrou em alta, 0,19% a R$ 312,70. Março acabou fechando com queda de 0,59% a R$ 303,10. E o abril, R$ 296, perdendo o patamar aí dos R$ 300, queda de 0,94%. Muito bem, vamos agora às informações do mercado do açúcar. A quarta-feira foi de alta para as cotações do açúcar, tanto na Bolsa em Londres quanto lá em Nova York. Segundo o site Barchart, o suporte para essa alta está ligado às informações que estão chegando da Índia sobre principalmente o novo relatório da Associação de Fabricantes de Açúcar e Bioenergia
lá daquele país, indicando uma nova queda na produção local. Já para o analista de safras e mercado Maurício Murussi, a circulação de informações no mercado de que os contratos futuros terão um alto volume de entregas físicas muito acima do padrão, acabou influenciando esse movimento de alta dos preços. Ou seja, deixam de circular papéis e os compradores vão lá retirar o produto físico como forma de garantir aí, formar seus estoques diante de uma incerteza sobre a oferta, real oferta global. Isso fez o preço subir. Para ele, é uma alta de curto prazo e deve durar ao longo das próximas 3 semanas. Vamos ver então as cotações. Eu começo mostrando Nova York. Março, 20,69, uma alta de 17 pontos. O maio, 19,39 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 23 pontos. E o julho, 18,99, subindo 0,21 ou 21 pontos aí, de alta para o vencimento de julho. Vamos ver em Londres como os preços se comportaram, também nesse tom positivo aí das negociações. Maio, 547,60 dólares por tonelada, uma alta de 580 pontos. Agosto, subindo 550 pontos a 528,70. E outubro, 518,60 dólares por tonelada, uma alta aí de 490 pontos. Muito bem, esse foi o comportamento do açúcar, mas a gente tem que falar do mercado do café também, o mercado do café que voltou a registrar altas nas bolsas internacionais. Nova York, o café arábica sofreu influência da queda de estoques certificados pela ICE, uma queda acentuada de 8%, e foi uma queda que aconteceu de um dia para o outro. No único dia, houve essa queda de 8% e nessa última terça-feira foram registrados aí 758 mil sacas, um pouquinho mais que isso em relação aí, ao dia anterior, portanto, como eu disse, uma queda de 8%. Os estoques de café robusta também caíram para o menor nível em um mês e meio, totalizando 4.297 lotes na última terça-feira, mas hoje já teve uma recuperação por lá. Pequena, é verdade, de 4.297 para 4.355, nada muito expressivo em termos de lotes aí, mas ainda assim é uma preocupação para o mercado porque são níveis considerados baixos. Vamos aos preços, primeiro Nova York. Março, 417,90 centavos de dólar por libra-peso, 110 pontos de queda. Já o maio subiu bem, 411,90, uma alta de 665 pontos. E julho, 397,30, uma alta aí de 700 pontos. Apenas o primeiro movimento, portanto, destoando dessa tendência mais positiva aí para os preços em Nova York. Vamos ver lá em Londres como fecharam as negociações. Alta para março de 18 pontos a 5.756 dólares por tonelada. O maio, 5.746 dólares por tonelada, subindo 25 pontos. E o julho, 5.701 dólares por tonelada, uma alta de 23 pontos. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Haroldo Bonfá, analista de mercado e diretor da Faros Consultoria, confirmou essa queda dos estoques, mas reforçou que o clima e o volume da safra 25-26 aqui no Brasil ainda seguem como ponto de atenção e suporte para movimentos de alta para os preços nas bolsas internacionais. Veja o que ele disse. Houve esse movimento, saíram os números, né? Uma queda muito importante, muito significativa, de mais de 80 mil sacas em queda, em redução, né? No café arábica certificado. É um número super importante. Ele estava trabalhando com variações muito menores e agora esse salto aí. É pontual, ele tem sim uma expectativa, mas lembrando que o total de sacas que você tem certificadas, além de serem muito velhas, elas são apenas menos que 800 mil sacas, entre 750 e 800 mil sacas. Ou seja, no total é muito pequeno frente a 174 milhões que o mundo manipula, tanto seja na parte de consumo como na parte de embarque. Tudo isso, sim, tem explicações, né? Movimentações, etc., oportunidades
oportunidades que o negócio permite, e isso que tem gerado. Eu acredito, Rafa, que nós estamos muito mais aí associados a essas intempéries climáticas, vamos chamar assim, do que realmente essa pequena variação ou grande variação de estoques. Eles são importantes, mas eu estou vendo aí muito mais uma preocupação sobre, e de todos, né, como será a safra brasileira e se será suficiente para atender aí toda a demanda local e mundial. E a Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, projeta inicialmente receber 5 milhões e 600 mil sacas de 60 quilos de café agora na safra em 2025. O café viria de cooperados e também de terceiros, ou seja, uma queda aí de quase 10% em relação ao que foi captado em 2024, de acordo com o presidente da Cochupé, por conta do clima seco no ano passado, foi limitado aí o potencial produtivo. O Carlos Augusto Rodrigues de Mello disse que dos cooperados devem chegar aí a 4 milhões e 500 mil sacas e 400 mil a menos que no ano passado, e a cooperativa ainda espera obter cerca de 1 milhão e 100 mil sacas de produtores não cooperados. Volume, comparado com o ano passado, estável. Mas o seu Carlos lembrou que de novembro para cá o clima melhorou, o que poderia levar às revisões um pouco mais positivas aí para a safra nas próximas estimativas. Vamos aguardar para ver. Vamos ver as cotações nas praças comercializadoras em Guaxupé, lá em Minas Gerais, R$ 2.616, uma alta de 2,35% no preço praticado. Machado, também lá no sul de Minas, R$ 2.680, alta de 4,28%. O Rio Grande do Sul, média do Rio Grande do Sul, R$ 2.495, uma queda de 6,9%. Muito bem, agora o mercado do milho. As cotações do milho na B3 tiveram recuos nesta quarta-feira em um movimento considerado normal pelos analistas. De acordo com o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, a colheita da safra de verão está ganhando ritmo no sul do país e também em Minas Gerais. E por isso, nas próximas 3 semanas, devem entrar no mercado aí cerca de 12 milhões de toneladas desse milho de primeira safra para abastecer os consumidores internos. O Vlamir considera que esse é um período normal de acomodação das cotações e pode até ser registrado aí leves quedas, mas ele lembra que as altas foram expressivas. A gente chegou a ver a B3 batendo ali nos R$ 81 por saca de 60 quilos nos últimos dias. Vamos ver então como encerraram as cotações na B3 no dia de hoje para o milho. Março, R$ 80,80, ainda pertinho ali daqueles 81, uma alta de 0,06%. O maio, R$ 76,90, uma queda de 0,03%. E o julho, R$ 72,40, uma queda de 0,71%. São os números de fechamento da B3. Mas, apesar da chegada da safra de verão, ainda tem muita coisa para acontecer, principalmente com a safrinha. Em Itapurá, no Mato Grosso, por exemplo, produtores relatam atraso no plantio e risco de parte das áreas ficarem fora da janela ideal, e isso poderia comprometer a produtividade. Veja o que disse ao Notícias Agrícolas o produtor rural Silvésio de Oliveira. Houve um atraso já no plantio do soja, houve um alongamento do ciclo da soja aqui, e agora o atraso com a colheita. Então, assim, tudo colaborou com o atraso do plantio de milho, né? A gente está com bastante milho para ser plantado ainda, acredito que tranquilamente os 30% da área ainda de milho para ser plantada. Então, já estamos chegando, já estamos saindo da janela, né? Tipo assim, já estamos entrando numa janela de risco, né? Então, assim, é muito milho plantado fora de uma janela adequada, vai ter esse ano aqui.
E olha só o que aconteceu com o milho lá na Bolsa de Chicago hoje. A gente começou até com um dia positivo para os preços, altas importantes aí sendo justificadas por um cenário mais positivo com as boas exportações dos Estados Unidos e também temores em relação a um comprometimento na oferta global. Porém, no final da sessão desta quarta-feira, as cotações do milho sentiram pressão, principalmente pressão do trigo, que acabou caindo bastante. Os analistas da Agrinvest destacam um movimento de realização de lucros após alta de 14% em 2025 para o trigo. O mercado também está reavaliando aí ofertas da Romênia e da Bulgária e que o potencial, e principalmente analisando o potencial que esses novos players aí de mercado têm para promover uma concorrência mais agressiva no mercado, ofertando, portanto, milho, colocando milho à disposição dos compradores. Vamos ver então, primeiro milho, como você vê na tela, março, 4 dólares e 97 centes por bushel, queda de 4,5 pontos, maio 5,12, uma queda de 3,5 pontos, e julho 5 dólares e 15 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25. Vamos ver o trigo também lá na Bolsa de Chicago, só para a gente entender o que aconteceu em relação aos preços. Março, 5,92, uma queda de 12 pontos mais 75. Maio, 6 dólares e 6 centes por bushel, uma queda de 11 pontos mais 25. E julho, 6,19, uma queda de 10 pontos mais 25. Muito bem, esses são os preços do trigo e também do milho lá na Bolsa de Chicago. Agora a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu no mercado da soja. O mercado voltou a olhar para a melhora do clima aqui na América do Sul e começou a reconsiderar a tal da safra recorde de soja que deve entrar aí nas próximas semanas. Já começando a evoluir bem a colheita aqui no Brasil e daqui a pouco tem também a entrada da soja lá da Argentina. O resultado: nova rodada de queda nos preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos conferir. Para março, 10 dólares e 31 centes por bushel, uma queda de 6 pontos mais 75. Para maio, 10,48, queda de 7 pontos mais 25. E julho, 10 dólares e 64 centes por bushel, uma queda de 7 pontos e meio. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o analista da Cogo Inteligência em Agronegócios, o Carlos Cogo, lembrou que a média de preços da soja em Chicago para esse período normalmente gira em torno de 11 dólares e 16, isso por bushel. Nesse momento, as principais posições estão entre 10,50 e 10,70, portanto, abaixo dessa média histórica. Para o produtor brasileiro, o Cogo aponta que as melhores oportunidades de preços para comercialização devem acontecer só no segundo semestre. Veja o que ele diz. Um prêmio mais baixo durante a colheita e um prêmio mais alto no entre-safra, embora os prêmios não estejam negativos esse ano. Tem uma boa demanda por soja brasileira, tem atraso na colheita da safra brasileira, tem atraso da entrada dessa safra no mercado, a demanda interna também segue aquecida, tanto para biodiesel como para farelo. Então, prêmios positivos, mais baixos agora e subindo para a entre-safra, o que indica, né, que os preços ao produtor vão seguir também nesse mesmo ritmo. Eles vão ficar mais pressionados agora durante todo o período de colheita, com essa colheita ainda atrasada, e depois vão entrar num processo de gradual recuperação até o final do ano, né? Para ficar melhor, a gente poderia ver então o gráfico número 3, que faz exatamente essa composição, somando o preço futuro, fazendo a composição de preço FOB, preço futuro, mais prêmio e mais dólar futuro na B3. Então a gente compõe, a título de exemplo, os preços ao produtor em Sorriso, em Mato Grosso, né, o ponto mais distante do porto, dos portos, entre os grandes produtores locais no Brasil, né? E aí, preço mais baixo agora. Oi, pois não. Não, pode completar. O preço mais baixo agora, hoje Sorriso praticando no balcão algo ao redor de R$100 a saca, projetando 105 para março, mas o preço pode ficar nessa casa de R$100, o prêmio ainda pode oscilar, e esses preços subindo depois, chegando no segundo semestre, oscilando entre 118 a R$122 o saco de 50 quilos, deve haver um bom ganho de preço no segundo semestre, em função exatamente da melhoria dos prêmios dos portos brasileiros. E o dólar voltou a fechar em alta nessa quarta-feira. Olha aí na tela o preço, R$ 5,73, uma alta de 0,66%.
Em mais um dia de agenda econômica esvaziada, com poucos indicadores, os investidores repercutiram a ata da última reunião do Federal Reserve, o Banco Central Americano. O documento indicou que as propostas iniciais de políticas do presidente norte-americano, Donald Trump, geram aí preocupações, principalmente por tratar de medidas que podem gerar aumento da inflação. Aqui no Brasil, apesar da agenda econômica esvaziada, o cenário político ficou no radar aí dos investidores após a PGR, a Procuradoria-Geral da República, denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, com essas informações encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Só lembrando, se quiser se aprofundar mais nas notícias, entender melhor o que aconteceu com o mercado, não deixe de assistir aí, de acessar aí o noticiasagricolas.com.br. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Até lá!